Fala galera, F11 falando, vamos lá, mais um jogo do Brasileirão 2025, terceira rodada, jogo fora de casa contra o Fortaleza e o Inter continua nessa sequência positiva para a gente ter mais um enfrentamento. Vamos conversar sobre esse jogo, pelas características próprias desse jogo, dentro da sequência de partidas que o Inter vem enfrentando, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, logo em seguida de Copa do Brasil. Vamos conversar sobre como é que esse jogo se coloca dentro dessa sequência do Inter, como é que o Inter deve ir a campo, o que a gente entende sobre isso, o que a gente espera do Inter com algumas mudanças no time titular para essa partida. Vamos trocar essa ideia, vamos falar do que a gente também, para a sequência dos próximos jogos, o que a gente pensa. Então deixa seu like, já vai lá, clica no like, é muito importante para o canal, né? E também faça aqui a sua inscrição. Se você não vem para o canal, venha para cá, faça a sua inscrição, se inscreva no canal, venha para cá para as good vibes coloradas, né? Onde a gente enverga, mas não quebra. E se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado, continuamos firmes e fortes, né? Acione o sininho para receber as notificações e também faça seu comentário para a gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá, pessoal das good vibes, vem comigo, vamos trocar essa ideia. Então, solta a vinheta! Pois bem, galera, então é isso. Terceira rodada do Brasileirão, jogamos fora de casa contra o Fortaleza, né? O Inter tem 4 pontos conquistados nesse Brasileirão, fruto do empate fora de casa na primeira rodada contra o Flamengo, né? Jogando lá no Maracanã, o Inter trouxe um ponto e depois confirmou ainda mais o valor desse ponto buscado lá no Maracanã com uma vitória de 3-0 sobre o Cruzeiro no Beira-Rio. Agora o Inter sai para jogar lá em Fortaleza. Bom, o primeiro enfoque que eu quero dar para esse jogo, que ocorre ainda hoje, estou gravando esse vídeo aqui no domingo, o jogo ocorre hoje às 19 horas, 19h30, né? 19h30 ou 20 horas, eu vi alguma coisa, mas é 19h30, eu acho, acredito o jogo, né? Mas, bom, o Inter joga contra o Fortaleza, e o aspecto desse jogo, o jogo em si, ele se coloca no momento da tabela, onde o Inter vem de uma sequência, desde o Campeonato Gaúcho, né, de intensidade física e mental dos jogadores. Uma exigência muito alta, uma corda muito esticada, né, tanto no aspecto físico como no aspecto mental. Porque a exigência do Campeonato Gaúcho, né, de como se deu o Campeonato Gaúcho, da exigência que o Inter tinha de conquistar esse título que conquistou. Então o Inter veio com essa pressão, vamos dizer assim, com essa mochila pesada nas costas, né, subindo a montanha, e aí o Inter, palavras do professor Roger, né, estou usando aqui palavras do professor Roger, e aí o Inter trouxe tudo isso, e logo que terminou o Campeonato Gaúcho, teve uma semana ali, pós-campeonato, data FIFA, mas já retomou com o Flamengo no Maracanã, jogo contra o Bahia, estreia da Libertadores fora de casa, jogo em casa da segunda rodada contra o Cruzeiro, jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores também, tudo em caráteres importantes, decisivos, né, fundamentais, todos os jogos são. Mas essa pressão, para o jogo de hoje do Fortaleza, além de outro aspecto que eu quero ressaltar aqui, o Inter, depois desse jogo, até agora com o sorteio da Copa do Brasil, que o Inter joga com o time do Maracanã, mas joga a primeira em casa agora no final de abril, o Inter tem uma sequência, acho que de 6 jogos em Porto Alegre, né? Porque o jogo seria fora em Porto Alegre, porque na Arena o Grenal. Então o Inter tem uma sequência longa, mas jogos em casa na sequência. Esse jogo de Fortaleza, né? De Fortaleza o Inter sai, e nessa sequência que o Inter vem, no momento, é um jogo que eu compreendo e acho ideal até para isso, né? Vai ter jogos que vão se apresentar assim. Isso não é um demérito ao jogo, isso não é desmerecer o Fortaleza, bem pelo contrário. Isso é por uma necessidade, mas também porque nós temos um grupo forte. Nós temos um grupo capaz de a gente trocar as peças. A gente vê isso na decorrência dos jogos. Dentro do jogo, o Inter precisa substituir, e muitas vezes o jogador que chega entra com sangue no olho, com vontade, mantém o padrão da equipe, às vezes até melhora, porque já entra num jogo que o adversário já está cansado e tudo. Então o Inter tem essa possibilidade. O Inter montou um grupo para isso. E isso, na verdade, é valorizar, mas saber trocar as peças. Então eu acredito,
que o Roger deva, que o Roger vai, e eu acho que deva, né, fazer algumas trocas. Pelo que eu já vi nas informações, o Alan Patrick e o Fernando nem viajaram, né, para Fortaleza. Ficaram, e eu acho acertado, né, porque são dois jogadores com mais idade, que vem jogando uma sequência grande de jogos, né, com uma exigência alta de movimentação, né, uma exigência bem alta, porque o espaço que eles ocupam em campo, né, o Fernando na armação ali das jogadas, na parte defensiva, né, na leitura de jogo, cobertura, né, e o Alan Patrick, por sua vez, muitas vezes marcado, tem que se licenciar de marcação, né, voltando para buscar essa bola, pisando na área, fazendo gols, né, então também são exigências de jogadores fundamentais nessa espinha dorsal do Inter. Então já entendo por correta essa preservação. E nós temos jogadores para jogar. O Ronaldo, quando tem entrado muito bem na função. Né? Tem entrado bem mesmo ali para jogar e agrega bem. Não é o Fernando, não é o Fernando. Mas tem jogado bem, inclusive tá solto, porque num time encaixado, num time que tá funcionando, um time bem treinado, que todo mundo já sabe, todo o grupo sabe, né, como é que funciona, saber fazer a movimentação. Então isso favorece que o jogador, né, ele tem um acréscimo, né, ele consiga contribuir mais do que até uma normalidade dele se fosse um time que não tivesse no nível que hoje se encontra o time internacional. Então, isso acontece assim. Então, o Ronaldo é uma boa substituição, vai fazer bem ali, preenche, né? Ainda que não seja o status do Fernando, mas cumpre muito bem a função de passagem, inclusive com bolas longas, né, em versões de jogo bem executadas na parte técnica. Né? Desculpe. E por outro lado, o Romero, no lugar do Alan Patrick, também, o jogo que teve já entrou, poucos minutos, deu lançamento para o Borré, um jogador experiente, jogador da função, que é difícil. É difícil ter um jogador da função hoje, e nós temos dois da função. O Alan Patrick, que dispensa comentários, é falado do Brasil todo, né? Está aí muitos achando que ele tem que ir para a seleção. Eu também acho, mas não quero, né? Tá bom assim, deixa o Alan Patrick aqui, né? Apesar de, claro, a gente torce pelo profissional, mas deixa ele no internacional. Mas o Alan Patrick, mas o Romero, camisa 10 do Boca Juniors, o jogador da função, técnica, e no time do Inter, encaixado, como eu disse, vai poder fazer bem. Vamos ver. Eu achei que ele entrou com... Todo mundo falou, o Romero não tem competitividade. Até que quando ele entrou, nos minutos que ele teve em campo, olha, eu acho que dentro do grupo do Inter, na postura que o Inter tem, com o grupo que o Inter tem, maduro, vai puxar essa potencialidade competitiva dele, e ele me pareceu, pelo que eu ouvi dele, pelo que eu vi em campo, dos minutos que ele esteve, que ele tá muito afim. Vamos deixar ele jogar, vamos deixar ele preencher esse espaço, que eu acredito na sua potencialidade. Por outro lado, tem outros jogadores que nós podemos. O Bernabei, né, apesar de ter viajado, talvez comece o jogo, mas de repente pode jogar o Ramon ali, né, não é o Bernabei, mas é o Ramon, joga bem, um jogador criado na base do Flamengo, jogador que surgiu muito bem, e pode jogar ali, preencher a função num time encaixado como o Inter, né? Na posição do Aguirre é mais difícil, o Aguirre vem muito bem, mas aí a substituição é o Natan, aí cai demais, né? Mas de repente, quem sabe também, o próprio Natan não ressurge aí, mas eu acho que o Aguirre deve jogar. Outra peça que vem jogando muito sequente é o Vitão, né? O Vitão na zaga, que também faz parte da linha dorsal, dos jogadores mais importantes da equipe, mas ali fica difícil de mexer. O Vitão tem a seu favor que ele é novo, ele é jovem, né? Diferente do Alan Patrick e do Fernando, né? Então isso conta ao seu favor para enfrentar uma maratona maior de jogos. E também pela dificuldade de mudar ali, em razão principalmente do Vitor Gabriel, que eu acho que já deve retornar para a próxima partida, já deve estar à disposição. Eu tenho essa informação, né, direta de que ele já fica à disposição para o próximo jogo. Uma boa notícia. E o Juninho, que logo se machucou. Então isso teve que mexer demais. Vitão saiu da disposição, entrou o Rojo, depois até entrou o Cleito Sampaio hoje. Então o Vitão deve continuar. E ali vamos ver se joga Rojo ou joga Cleito Sampaio do lado do Vitão. Formando a linha defensiva, né, com o Antony, que vem muito bem no gol. E aí, o Ronaldo na primeira função. Na segunda função também talvez entre o Thiago Maia, né? O Thiago Maia, que depois de toda a situação, tem ficado no banco, tem vindo aos poucos. Mas o Bruno Henrique já teve... Eu achei que ele não foi já tão bem, já não conseguiu manter o ritmo do último jogo, né? Quem sabe dá a possibilidade, o Thiago Maia é um bom jogador, né? Vamos resgatar, acho que
que ele já está reincorporado, o grupo gosta dele, vamos botar ele para jogar e fazer bem essa função. Aí complementando o meio ali, bom, por exemplo, aí pela direita pode manter o Wesley, né? Ou pode entrar o Vitinho e o Carboneiro na esquerda, ou o Wesley, o Vitinho entrando na esquerda e o Carboneiro ficando de fora. É isso que nós vamos ver, né? Mas eu acho que o Vitinho deve jogar também e o Wesley ou o Carboneiro começar no banco. E na frente tem o Ender Valencia, que vem numa sequência, mas nós temos a figura do Borré também. Vamos ver como é que o Roger vai colocar para esse jogo. Talvez pelas características do jogo ele inicie com o Ender Valencia, mas o Borré, com certeza, se não começar, vai entrar na partida. Então isso é um momento bom. E outra coisa, eu acho que daí o Inter deve jogar mais... Não é relaxado, não é desinteressado, porque o Inter tá focado, o Inter tá afim, quem entra vai querer mostrar jogo, vai querer mostrar serviço, vai querer mostrar pro treinador que pode, né, aspirar à titularidade. Então eu tenho muita fé no Internacional nesse sentido, mas eu acho que não vai ter a pressão dessa sequência que eu falei de jogos. É um jogo com um diferencial na questão mental, né? Então isso talvez o time Internacional tenha uma produção boa nesse sentido. A gente tem que explorar o lado positivo de cada situação. Quando tem uma pressão, tu explora o lado positivo de tu ter a pressão, né? Que é a tua reação, a tua firmeza, a tua maturidade de enfrentar. Quando a pressão já não é tão grande naquele momento, tu aproveita o lado também positivo de não ter pressão, né? Com compromisso, com responsabilidade, com foco no jogo, né? Mas talvez com um jogo mais solto, né? Com maior possibilidade de arriscar, de tentar algo diferente. É isso que eu acredito. Né? O Internacional vai muito forte para o Fortaleza, pode ter certeza, o time que entrar em campo, quem jogar, o Inter vai forte. E o Fortaleza, que vem aí de altos e baixos, né? Teve uma derrota grande pro Racing, né? Teve esse problema lá nesse jogo triste, lá numa situação contra o Colo-Colo lá no Chile. Então, o Fortaleza aí vem de altos e baixos, apesar de estar pontuando bem no Campeonato Brasileiro, ele vem aí, o Vojvoda um pouco contestado, acho que nunca teve tão contestado. Então vamos ver como é que vem esse Fortaleza, que tem um bom time, tem um bom elenco, um trabalho de muito tempo, né? Mas vive um momento um pouco turbulento. Vamos lá? É o Inter continuar pontuando, continuar vencendo, continuar nessa vibe positiva, né? Vamos lá, foco no jogo, sempre junto, sempre acreditando. O Colorado, o nosso Inter, tamo junto, sempre a vitória!